Olá, crianças! Vamos agora para o nosso estudo de ciências, onde nós estaremos estudando sobre o ciclo da água. O ciclo da água é um movimento que a água faz na natureza e envolve a evaporação das águas dos rios e das chuvas e a respiração das plantas e dos animais. A água segue um processo permanente de transformação na natureza, passando de um estado para outro, líquido, sólido ou gasoso. A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água, ou ciclo hidrológico, que se desenvolve através da evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. A água é indispensável para a manutenção da vida e encontrada na natureza. É distribuída nos rios, lagos, mares, oceanos e em camadas subterrâneas do solo ou em geleiras. O ciclo pode ser estudado de duas formas: pequeno ciclo de água, que é a participação de seres vivos, grande ciclo de água, com a participação de seres vivos. Aqui nós temos o primeiro, que é a evaporação. O calor irradiado pelo Sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, provocando a evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, à medida que ela se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. Condensação. O vapor de água esfria, acumula-se na atmosfera e se condensa na forma de gotículas de água suspensas no ar, que formarão as nuvens ou os nevoeiros. Nesse momento, ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água para o estado líquido. Depois, o terceiro é a precipitação. Com muita água condensada na atmosfera, inicia-se o processo de precipitação, em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou granizo. Quarto, infiltração. Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água, que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Quinto é a transpiração. Parte da água que se filtrou no solo pode ser absorvida pelas plantas e pelos animais, que depois de utilizá-la devolvem-na à atmosfera por meio do processo de transpiração. A água proveniente das chuvas cai nos rios e lagos, infiltrando-se também no solo, reiniciando assim todo o processo do ciclo da água. Agora nós vamos para a atividade. A primeira questão, ele pede para que você monte o esquema de água completando com o nome do ciclo representado. Então, primeiro será o vapor de água, depois precipitação, depois a água subterrânea e por último a evaporação. Nessa sequência aí que vocês irão colocar no livrinho de vocês. Vamos para o segundo, né? A segunda questão, ela diz assim: complete o texto usando as palavras abaixo. O texto vai ficar assim: com calor, a água evapora, vira gotas e forma nuvens. As gotas se juntam, cai a chuva e tudo recomeça em um novo ciclo. A terceira questão, ele pede para que vocês pesquisem e depois responda, né? Explique como a infiltração no solo limpa a água da chuva. E eu coloquei aí para vocês para dar uma ajudinha, certo? As rochas vão retendo os micro-organismos e as partículas sólidas de lixo contidas na água da chuva. Quarta questão. Usando as palavras abaixo, escreva um pequeno texto explicando como o ciclo de água acontece. O calor do sol faz evaporar a água dos mares, rios e lagos. O vapor de água se condensa, formando as nuvens. A água volta à superfície do planeta em forma de chuva. Quinta questão. Leia e comente.
No ciclo hidrológico, a água vai e volta? Resposta pessoal. Você vai comentar de acordo com a sua opinião. Sexta questão. Você concorda com a afirmativa abaixo? Justifique sua resposta. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e do seu ciclo. A preservação dos rios, oceanos e mares é por onde tudo tem início. Você concorda? Justifique sua resposta. Resposta pessoal. Sétima questão. Ele diz para você marcar com X a alternativa correta. Letra A. O ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos: evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. É essa daí a resposta correta. Letra B. Processo em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo em forma de chuva. A resposta correta é precipitação. Oitava questão. A imagem mostra a mudança do estado físico da água. De acordo com o que foi estudado, que mudança de estado está ocorrendo e como isso ocorre? A mudança do estado é a mudança do estado gasoso para o líquido. Durante o ciclo da água, a formação de nuvens, graças à transformação do vapor de água em pequenas partículas, que na verdade são pequenas gotículas, tá bom? Aí depois ele diz assim: o calor do sol desempenha um papel muito importante no ciclo da água. Explique essa afirmação. Com o calor do sol, a água que está em estado líquido sofre constantemente evaporação e penetra na atmosfera em forma de vapor. Aí no livro de vocês ele tem um lembrete que fala sobre o Dia Mundial da Água, que é o dia 22 de março. Essa atividade que ele pede para ser feita não é necessária porque a gente já fez, tá certo? Vamos para a nona questão. Leia as afirmações a seguir. A floresta amazônica e os rios voadores. Rios voadores são massas de ar carregadas de umidade que são transportadas pelos ventos. Essas massas invisíveis influenciam as chuvas em diversas regiões do Brasil. Veja como os rios voadores se formam de acordo com o caminho que eles percorrem. A floresta amazônica puxa a água que evapora do Oceano Atlântico. Essa água mais tarde cai como chuva na floresta. A umidade é devolvida para a atmosfera, principalmente pela evaporação e transpiração das árvores da floresta. O ar carregado da umidade, rios voadores, é transportado pelo vento para outras regiões do continente, onde vão formar as chuvas. Aí vem a pergunta: o que essas massas de ar carregadas de umidade levadas pelo vento influenciam nas demais regiões? Aí ele pede para a gente conversar e vamos lá para a resposta. Os rios voadores são importantes porque interferem no clima da maior parte do território brasileiro, levando chuva, que é de suma importância para a nossa vida, nosso bem-estar, irriga as lavouras, enche os rios e as represas que fornecem energia. 10ª questão. Para o aproveitamento da água na geração de energia elétrica, é necessário construir barragens para represar a água. Em sua opinião, que possíveis impactos ambientais podem ser causados por esse tipo de construção? Alagamentos de grandes áreas, desequilíbrio da fauna e da flora, entre outros, né? 11º. A água está em constante transformação. Com a energia do sol, ela muda de estado físico e de lugar constantemente, passando pelos estados sólidos, líquido e gasoso. Como podemos classificar este processo? Encontre a resposta decifrando a carta enigmática. O nome desse processo é o processo do ciclo hidrológico. 12º. Observe o gráfico a seguir. Observe o uso das águas nos setores: 70% agricultura, 22% indústria e 8% uso doméstico. Aí nós encontramos uma tabela em forma de pizza. Letra A.
O que esse gráfico apresenta? O uso da água na agricultura, na indústria e no uso doméstico. Letra B. Em que atividade o uso da água é mais frequente? É mais frequente na agricultura. E letra C. Realize uma pesquisa sobre o motivo da água, dessa atividade agrícola, ser mais consumida, ter mais água, né? Essa atividade agrícola consumir tanta água no nosso país. Aí você vai colocar as principais informações aí na resposta da letra C. Tá bom? Que é a resposta pessoal. 13º. A propaganda foi elaborada para conscientizar a população da importância de economizar um recurso natural tão importante para os seres vivos. Veja a seguir. A água, cada dia que passa, vem desaparecendo e sabemos que sem água não há vida. Agora é com você. Crie uma propaganda de conscientização para o melhor uso da água no planeta. Não esqueça de escrever o slogan. E o que é o slogan? É uma frase curta, de efeito de fácil memorização, utilizada em propaganda publicitária. É aquela propaganda, né? Então vocês vão criar aí a propaganda de vocês juntamente com o slogan. 14º. Leia a seguinte informação. Da água existente no planeta, aproximadamente 97% é de água salgada, mares e oceanos. 2,4% formam geleiras inacessíveis e apenas 0,6 corresponde à água doce, armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. A poluição pela descarga de resíduos industriais, combinada com a exploração excessiva dos recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse ritmo se mantiver em alguns anos, a água potável será um bem extremamente raro e caro. Depois da leitura do texto acima, discuta com seu professor e seus colegas possíveis medidas de conservar o meio ambiente e a água doce do planeta. Agora, depois vocês vão registrar. Podemos colocar aí, reduz a emissão de poluentes, melhorar o uso consciente da água, diminuir a exploração dos recursos naturais e aumentar a captação da água da chuva, entre outros. 15º, vocês encontram uma tirinha onde um menino diz assim: a água é fundamental para a vida, não pode ser desperdiçada. Você vai explicar qual é o pensamento desse menino, então essa sua resposta vai ser pessoal. 16º, leia o trecho da música Olha a Água, do tio Marcelo. Após a leitura, ele vai pedir na letra A que você retire do texto, né? Porque teve frases que ficou claramente explícito a importância da água no nosso dia a dia, né? Então você vai pintar as frases que fica bem notório a importância dessa água. As frases são: pode ser aquele banho que eu tomo no chuveiro, quando cai no chão é água para beber, para tomar, para lavar. E então, o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. Na letra B ele pede que processo importante da água o autor descreve na música. Ele descreve o processo de ciclo da água. C. No final a música aborda as consequências que podem ocorrer se não economizarmos água. Que resposta você daria a essa pergunta? E então, o que a gente vai fazer se não tem água? Resposta pessoal. A página 131 também vocês irão fazer atividade, tá certo? Acompanhe o próximo vídeo da próxima explicação e faça a atividade 131 e as demais. Beijos e até a próxima.